Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Mano Menezes após o empate entre Santos e Grêmio aí. O Grêmio acabou levando um empatezinho aos 44 do segundo tempo. Deixem o like aí no vídeo e vamos ouvir aí o Mano Menezes. Estava perdendo 2 pontos porque tinha a vitória até a reta final. Boa noite. Penso que pelas ações do jogo, pelo que aconteceu, o ponto é justo, né? Mas eu sempre falo que o futebol não é um jogo de justiça. Aquela hora, daquele jeito, não podemos mais tomar. E muito menos com uma bola que entrou baixa na frente, né? Nem foi uma cobrança com uma qualidade tão boa, ela entrou baixa e a gente deixou essa bola baixa passar e aí sofremos o gol. Mas a gente sabe que o Santos teve chance com essas bolas que tu te referiste aí, da mesma maneira como a gente saiu, teve que fazer 2 para valer 1, né? Mas o que levamos do jogo? Que até um determinado momento do jogo fomos muito lúcidos, com qualidade para fazer aquilo que queríamos fazer, e a partir de um determinado momento, naturalmente, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola na frente, a equipe não encontrou mais a saída que era necessário para não tomar uma pressão como tomamos nos últimos minutos, com bola parada, bola entrando, e isso que foi, na verdade, que nos tirou os outros 2 pontos que não levamos. Mas é natural, a gente sabe que é assim, seria difícil em qualquer circunstância. E em que foi perdendo jogadores como o Arthur, que são jogadores que retêm a bola, que dão saída com mais segurança. A gente foi cedendo muito esse espaço, o próprio André e Alisson, que estavam muito bem no jogo, mas precisavam ter uma substituição naquela hora, então a gente foi pecando um pouquinho nesse rendimento final, para fazer o fechamento do jogo. Então acho que foi justo pelo final. Mano, você falou aí da importância desses jogadores e a janela de transferência para o Grêmio foi muito importante nesse sentido. Trouxe Arthur, trouxe o William, mas você mesmo fala sobre a dificuldade que o Grêmio tem quando esses jogadores saem. O que fazer nesse momento para que o time não decaia tanto quando você perde jogadores como Marcos Rocha, o William, o Arthur, e não seja um time dependente dos reforços que vieram no meio do ano? Amigo, tem 12 jogadores fora. Nenhum time no Brasil, se tirar 12 jogadores, não vai ter queda, não vai oscilar em determinados momentos do jogo. A gente é normal como todos os outros, tá? E são jogadores, alguns deles de exceção. Então você, mesmo que encontre jogadores como temos, que são abnegados, que entram e que se doam você não consegue substituir à altura jogadores desse nível em lugar nenhum. Então, não é uma dependência, não temos que criar problemas que não temos. Eu saio satisfeito com aquilo que a equipe fez como postura, acho que todos os jogadores se doaram muito em cima daquilo que estabelecemos como estratégia para o jogo, tá? Mas não dá para a gente achar que em determinados momentos a gente não vai ter queda de rendimento. Ainda mais o Santos arriscando tudo como arriscou, tirou volante, colocou 2 centroavantes, trabalhou bola com bastante qualidade e volume naquela hora. Então, com qualquer formação, se você não consegue reter essa bola um pouco mais e cede para o adversário o volume que nós cedemos, você vai sofrer. Mas de uma maneira geral, mano, os resultados do Grêmio fora de casa, principalmente, assim, o quanto vem te agradando isso, qual é a avaliação geral desse momento, desse recorte que o Grêmio vem vivendo, né? Tantos resultados que conseguiu na Arena, mas também uma pontuação fora de casa, qual é a avaliação que se faz e como é que chega para esse duelo contra o Bragantino antes da parada, né, dos amistosos, ali da data FIFA, enfim, de aproveitamento e nesse recorte específico, né, do momento do Grêmio na temporada? A equipe está mais estável como toda, mais madura, né? Entendendo bem o que ela quer fazer, quando se estabelece maneiras diferentes de atuar, e já fez bons jogos com a gente fora de casa, né? Desde o jogo do Atlético Mineiro, do jogo do Flamengo, né?
a gente já tem uma estabilidade de equipe que dá segurança para nós brigarmos por resultado e pontos também fora de casa. Então é isso que nós vamos fazer, vamos descansar aí esses 2 dias. No sábado já temos de novo um jogo duríssimo aí contra o Bragantino, mas a equipe vai ganhando confiança, vai ganhando corpo, para cada vez tentar fazer melhor. Mano, antes, primeiro, não é uma pergunta, uma lembrança. Antes da parada, o senhor falou que iria abrir 2 treinos para nós. O senhor esqueceu da gente. Vamos abrir os treinos depois. E fazendo uma pergunta sobre o jogo, sobre o meio de campo. Claro que o Arthur tem uma qualidade acima de qualquer outro jogador no meio de campo, mas o Grêmio, após a sua saída, perdeu aquela jogada de parar um pouco mais no meio campo, dar uma respirada, tentar olhar a dimensão do jogo. Como fazer para corrigir isso? Porque depois dessa saída do Arthur, perdeu essa posse e o Santos veio para cima do Grêmio, que seria natural por jogar em casa, mas um pouco foi por conta dessa perda de posse ali no meio, né, mano? Foi o que falei antes, concordo, né? Em qualquer lugar que você estiver jogando o Campeonato Brasileiro e você perder a posse de bola, você vai sofrer. Todos têm qualidade para jogar bem e pressionar quando você não faz bem a tua parte como equipe, né? Mas eu entendo que em determinados momentos nós iríamos sofrer mais hoje, né? E é isso, estar acostumado, saber que os jogos são diferentes uns dos outros. Às vezes você tem mais volume, às vezes você tem menos volume, né? Eu acho que a equipe vai conseguindo amadurecer isso e é saber jogar o campeonato, tá? Queríamos os 3 pontos. Não foi possível fazer, mas fizemos um, né? Passamos na casa do adversário, contra o qual fizemos 60% dos pontos nos 2 enfrentamentos. É assim que você tem que fazer a conta, né? Era o dia do Santos tentar descontar essa diferença, não deixamos, né? E buscar cada vez melhor coisas para a equipe, que ela faça melhor, que ela entenda mais, e eu acho que é isso que a gente quer. Mano, eu não me lembro se eu disse quando. Antes da parada, você não falou quando? Depois, Então tenho até o final do ano para cumprir minha promessa e manter minha palavra. Mano, tu perdeu o Thiago Volpi e o Grando assumiu a titularidade e hoje fez uma grande partida. Queria uma avaliação tua sobre a figura do Gabriel Grando, até um pouco mais o trabalho do teu preparador de goleiros, já que o Volpi vinha numa grande fase e o Grando entra agora defendendo bastante, salvando o Grêmio em algumas oportunidades. Tu já conversou com a diretoria para renovar o contrato dele? Não sabemos o que vai acontecer no ano que vem, não estamos preocupados ainda com o ano que vem. Estamos fazendo o melhor que a gente pode agora, né? É isso mesmo. Até bem pouco tempo ninguém era bom. O treinador de goleiro também era ruim, provavelmente. O treinador principal era ruim. Todos estamos melhorando um pouco, porque o time está melhorando. E isso tem a ver com coisas importantes, provavelmente, que fizemos nesse período. Falamos muito sobre isso, que tínhamos sinais internos de melhora. Não era possível falar abertamente, porque o resultado não vinha, então fica um negócio meio sem sentido. Mas vocês estão vendo em pequenos detalhes, ou já em detalhes significativos, que a equipe realmente tem melhorado em todos os aspectos. Parabéns ao Grando, ele sempre, né, trabalhou muito sem jogar, que é muito duro você não entrar. A posição é uma posição muito dura, né? Os outros você substitui, o goleiro você quase nunca substitui, e geralmente quando faz ou é por suspensão ou é por uma lesão, e ele trabalhou todo esse tempo para estar pronto para um momento importante como esse. É desse tipo de profissional que o Grêmio precisa e tem que valorizar. Obrigado, professor. Obrigado.